Give me the camera, please. Go, let's go. I've never seen anything like this. Ora boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e os meus apostos para segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, com destaque para o ATP WTA 500 de Washington. Vai ser o nosso foco durante esta semana, não quer dizer que também não passamos ao de leve pelos torneios que estão a acontecer em terra batida, em Omak e em Kitzbühel. No entanto, o foco será em piso duro e, para quem não sabe, Washington, dentro daquilo que é o piso duro, acaba por ter um dos cortes mais rápidos e acredito que isso vai favorecer jogadores que servem bem e também são agressivos no fundo do corte. Basta ver que no circuito masculino quem venceu o ano passado foi Sebastiano Corda e do lado das mulheres quem venceu foi Paula Badosa. Vamos aqui para o primeiro jogo entre o Bonzi e o Marusan. Temos aqui o primeiro jogo entre os dois jogadores, no entanto o Marusan acaba por ter um melhor registro nesta superfície do que propriamente o Bonzi, mas ainda assim não é uma diferença assim tão grande, não é? Acredito que os últimos resultados acabam por favorecer, digamos aqui, o Marusan, que tem aqui adversários como o Munar, tem o Sonego, tem o Mayates, e isto aqui foi maioritariamente em relva. Em Clay a história é um pouco diferente e parece-me que aqui o estilo de jogo e principalmente a velocidade da superfície vai favorecer mais o jogo do Marusan. Por isso, uma unidade a 1,70 é um modo com valor, na minha opinião, a longo prazo. Depois temos aqui o Alice contra o Kovacevic que perde a final de Los Cabos para o Denis Shapovalov. No entanto, faz uma boa semana em Los Cabos, no México. É um jogador que, nesta superfície e por estar a jogar em casa, acrescenta aqui valor, na minha opinião, para o Alexander Kovacevic. E o Alice é um jogador interessante, é um jogador que serve bem, um jogador agressivo, mas é um jogador que oscila muito no seu jogo de serviço. É capaz de fazer um 40-0, mas depois tem dificuldades, vai a deuce. O Kovacevic já é um jogador mais regular, mantém mais ou menos a regularidade. Por isso, parece-me que aqui, tendo em conta o momento atual dos dois jogadores, o facto de também estarmos aqui a falar de um segundo jogo entre os dois, o primeiro, quem venceu foi o Alice, mas num contexto diferente, o fator casa jogam a favor do Kovacevic, por isso meia unidade a favor do Kovacevic a 1,90. Depois partimos para o Perricard contra o Vukic e temos aqui um jogo onde o Perricard já venceu o Vukic, também em condições ligeiramente diferentes do que esta aqui em Washington. Em termos de hardcore, percebemos que em 2025, para já, o Vukic não ganhou qualquer jogo, fez 8 e não ganhou nenhum, e o Perricard ganhou metade deles. Perricard, que é um jogador, como sabem, que serve muito bem, acaba por ser um bot server, um jogador muito agressivo no fundo do corte, tem uma backhand numa mão, mas não é uma pancada ganhadora, é uma pancada mais de construção para acelerar os pontos e depois finalizar com a sua forehand. E parece-me que aqui vamos ter um jogo onde o Perricard acabará por vencer. E aqui vamos no menos 2,5, vamos ser um pouco mais ousados, menos 2,5 do Perricard a 1,90 com também meia unidade. Partimos para o lado das mulheres e temos Maria Sakkari contra a Bolter. Aqui vantagem de certa forma tanto no matchup como também naquilo que é a superfície em si. Sakkari está melhor do que a Katie Bolter, principalmente em piso duro. Há aqui uma vantagem também emocional referente ao último jogo entre as duas e parece-me que, embora com uma distância que eu não considero importante, mas ainda assim ela existe, pelo menos a Sakkari vai tentar jogar da mesma forma e aumentar aqui a chance de vencer, e aqui vou com uma unidade na Sakkari. Diria que se não fosse esses últimos resultados e esta irregularidade na carreira da Sakkari, acredito que esta odds podia estar mais baixa. No entanto, para quem puder, é um jogo para se ver ao vivo, tomar decisões com base naquilo que nós vemos. O mercado interpreta que é um jogo equilibrado, principalmente pelos resultados, ou pelo menos os últimos resultados da Sakkari e também da Katie Bolter, porque se a Sakkari aparece aqui na sua melhor fase, mesmo apanhando uma Katie Bolter também na sua melhor fase, eu acredito que a Sakkari ganha ali cerca de 58, 60% dos jogos. Partimos para outro jogo, Marta Kostyuk contra a Raducanu.
Marta Kosciuszko está a passar muitas dificuldades nos últimos jogos, tem perdido, são pelo menos 5 derrotas consecutivas. Emma Raducanu, desde que mudou a equipa técnica, tem melhorado a sua presença em corte, tem ganho alguns jogos, faz uma boa prestação em Wimbledon. É uma jogadora que está a conseguir confiar novamente no seu jogo e tem aqui uma superfície que vai lhe favorecer de certa forma. A Marta Kosciuszko, uma jogadora agressiva, mas também muito errática, e acredito que a Raducanu aqui com equilíbrio no seu jogo acabará por ganhar, e aqui menos 2,5, 75 com meia unidade será a minha aposta para esse jogo. Potapova contra Mboko, uma jogadora que joga ITFs, esteve no Porto, tem aqui uma passagem discreta em alguns torneios de piso duro, mas a Potapova tem esta odd 2,12, principalmente porque não sabemos a condição física dela. Vem de uma desistência há muito pouco tempo, é uma jogadora que ainda não se sabe muito, ainda não jogou depois disso, e aqui o mercado está sem saber como é que ela se vai apresentar em corte, porque se a Potapova se apresenta bem no corte, para o perfil de jogador que ela acredito que este mercado estaria um 60, um 70, ela era favorita à vitória. E para mim por isso eu aqui também vou recomendar a vitória da Anastasia Potapova a 2,12, com um quarto de unidade, também por este tal receio da condição física da Potapova. Se vir que durante o jogo ela está bem, a movimentar-se bem, a servir bem, que não há aqui nenhum resquício de lesão, acredito que posso até voltar a entrar como uma unidade ou algo do género, melhorando o meu preço médio do mercado, principalmente se ela entra mal, leva logo um break, mas depois tem capacidade de reação. Leylah Fernandes contra a Joint. Joint que, como sabem, venceu Eastbourne contra a Ayala. A Ayala teve Championship Points e tudo mais, mas acabou por não aproveitar. E a Leylah Fernandes é uma jogadora que também está num período menos positivo, menos bom. No entanto, quer-me parecer que a Leylah Fernandes é uma jogadora que nesta superfície, com o seu jogo de escardina, com aquele estilo de jogo que a Joint também tenta fazer, mas a Joint tem um outro tipo de adversários bem mais acessíveis. A Fernandes joga contra jogadores como a Mertens e outras jogadoras e consegue ainda assim impor um ténis interessante. A Leylah Fernandes vai ser uma jogadora que vai jogar muito no erro da adversária, mas também vai ter capacidade de subir à rede, encurtar os pontos, e acredito que aquele tipo de jogo de escardina, que a bola vai muito para a backhand da adversária, que para mim é a pior pancada da Joint. A Joint também joga muito com o erro do adversário e foi assim que ganhou a Ayala, fruto da imaturidade da Ayala. A Joint acabou por ganhar, porque em cenários normais, e se formos olhar em termos probabilísticos, a Ayala tinha ganho aquele jogo mais vezes do que perdeu, não é? Naturalmente, pelo menos 60% das vezes ia ganhar aquele jogo. E se formos pelo contexto de Championship Points, então nem se fala, não é? Porque a odd da Ayala teve um 0,1. Tal foi a discrepância depois de um set para o outro, mas pronto, faz parte, é o ténis, já vimos várias vezes isso acontecer, ainda recentemente vimos o caso de um Borges contra Misolitos. Faz parte do ténis, temos é que dar consciência tranquila que fizemos o nosso melhor e apostamos com valor, e no longo prazo vamos retomar o valor que perdemos e ainda acrescentar um pouco mais à nossa conta. Aqui, sem mais delongas, vitória da Fernandes, meia unidade ou 90. Pessoal, este foi o Ponto Break, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos na próxima Ponto Break para falar sobre apostas e ténis.